Boa tarde a todos. Temos um rapaz. Tudo bem, dona Eugênia? Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que mais uma vez nós aqui nos encontramos para continuarmos os nossos estudos acerca do Evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos, aqueles que nós já temos condições de entender. E nós vamos neste momento unindo os nossos corações, os nossos pensamentos e elevando-o até Deus, o nosso Pai. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando o aprendizado, a consolação. Vamos agradecendo pelo lar, pela família. E vamos pedindo a esses amigos do plano espiritual superior que com certeza receberam cada um de nós individualmente ao chegarmos na casa. Vamos pedindo para que possamos ser envolvidos com o carinho, com o amor. E que possamos, na tarde de hoje, através da exposição da nossa companheira Maria Helena, buscarmos o entendimento, o aprendizado e a força para que possamos continuar com tranquilidade as nossas existências. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo então a Maria Helena com carinho, que ela seja bastante feliz. Boa tarde a todas. Não sei se está falando alto ou baixo, tá bom assim o tom, porque às vezes eu falo muito baixo, né? Está todo mundo ouvindo bem? Certo. Nós vamos ver hoje, do livro Fonte Viva, o item 74, Quando há luz. Então, veja bem. Quando há luz nos nossos corações, veja bem, não há lugar para uma adoração improdutiva, nem por uma crença sem fé, e muito menos, né, uma crença também sem obras, porque não adianta a gente praticamente, né, ter muita fé e não exercitar essa fé através de obras. Só assim que a nossa luz dentro do coração irá brilhar, porque caso contrário, né, ela ficará apagada. E é justamente isso que Jesus quer, que ela se ilumine cada vez mais através de boas ações e de obras. Né? E como faríamos isso? Então, o homem, ele tem que ser bem consciente de tudo que ele faz. Né? Não ficar apenas no estudo, ficar apenas na leitura, mas ficar na prática, principalmente na prática do bem e nas obras, né? Que seria feito através de obras. Isso é feito através de um trabalho perseverante, quer dizer, constante. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, para o bem geral, né? Não só determinados grupos, determinadas pessoas. Então, Jesus nos fala que nós devemos sempre servir, e a meta nossa será essa, sempre servir. Agora, nós convivemos com outros que possuem fraquezas, possuem imperfeições, mas nós temos sempre que aceitar essas fraquezas, essas imperfeições, como nós aceitamos as nossas, e gostaríamos que os outros também entendessem. Então, não adianta a gente só ver fraquezas e imperfeições dos outros e não tentar ajudá-los, porque todos nós, aqui não é um mundo de perfeição. Nós sabemos que é um mundo de expiação e provas, nós estamos todos numa evolução constante, e uns, pelo menos os que têm um pouquinho mais de conhecimento, têm que dar a mão para o outro para que a gente consiga evoluir. Porque cada um está num patamar de evolução. A evolução não é a mesma para todos aqui na Terra, né? Então, se essas obras não forem propostas em práticas, para quem tem um certo conhecimento, fica muito difícil, né? Agora, normalmente, quem beneficia alguém, geralmente, às vezes espera sempre alguma coisa em troca. Mas a gente nunca pode pensar nesse sentido.
porque a troca vem lá do alto, né? Nós temos que ter um desprendimento quando fazemos qualquer coisa aos outros. Nunca pensar em receber alguma coisa, né, a mais. Nós temos que servir sem troco de ingratidão. Jesus não fez assim na terra? Quando ele veio aqui, ele não esperava nada. Simplesmente foi servindo a todos, sem exceção, a todos que procuravam, né? Então, servir e amparar o outro, o que é? Nós temos que ver no local e necessidade que ele se encontra, às vezes, nem sempre é bem receptivo, né? Às vezes ele tem uma opinião desfavorável, às vezes a pessoa se retrai um pouco, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer o bem para essas pessoas, para todas essas pessoas, né? Porque é como o doente. Muitas vezes, né, ele reclama para tomar o remédio, mas se a gente, depois que ele toma, ele vê que ele melhora. Então, a princípio, às vezes a pessoa se recusa, né? Isso eu estou falando não só em bens materiais, mas também em palavras de amor, de carinho, às vezes de conselho, que as pessoas se recusam, às vezes também a aceitar, né? Quando nós, de bom coração, é a nossa obra que nós estamos dando né, a favor do outro. E nós sabemos que cada um é diferente do outro, né? Cada um tem uma consciência. E às vezes não tem o mínimo nexo de afinidade com os nossos propósitos, que nós estamos ali prontos para servi-lo, né? E nem tem o mesmo modo de sentir, de ver as coisas. Mas a gente, com carinho, com amor, a gente vai expondo, né? Para, inclusive, ajudar a todos. E como Jesus, que foi o nosso divino mestre, nós temos que associar várias qualidades de espírito quando nós fazemos essa obra. Porque essa obra nada mais é do que a caridade. E a caridade engloba justamente estados da alma que nós devemos ter na hora que nós praticamos a caridade. Muitas vezes a gente faz a caridade como um ato praticamente mecânico, no ato de dar, porque estamos acostumados a dar. Mas não é esse sentido que nós temos que ver a caridade. A caridade tem que ser encarada como estados da alma que emana de uma força superior para que atinja realmente o coração das pessoas, não só materialmente, mas também através, né, de um apoio moral, de um conselho que a gente precisa passar para as outras pessoas. Então, o que seriam esses estados da alma que a gente tem que verificar e se policiar para que não seja, veja bem, né, mal entendido? Primeira coisa, quem doa precisa ter gentileza. Uma coisa que muitas vezes, né, a gente não faz com uma gentileza. A gente, às vezes, humilha as pessoas a quem a gente dá, né? Principalmente quando é algum bem material. Às vezes a pessoa não tem aquela habilidade no dar. Então, ela acaba deixando a pessoa humilhada. Então, a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter gentileza quando a gente dá. Se policiar no que nós estamos fazendo, no ato que nós estamos praticando, para justamente achar, não, eu fiz a caridade, acabou, eu dei e acabou. Como se fosse, né, uma grande coisa. E não é essa a finalidade. O outro estado que a gente tem que verificar direitinho é a humildade que a gente tem que ter, né? Disfarçando o gesto de dar. Porque muitas vezes a pessoa se expõe dando. Porque às vezes ela acha que, né, mostrando aos outros, não é essa a finalidade. Então nós temos que dar disfarçadamente, sem que, né, ser mais humilde no dar. Outra coisa, compaixão. Dar sem salientar a deficiência do outro. Porque sempre salientando a boa parte que o outro tem, né? Porque se o outro às vezes tem algum defeito, alguma coisa e vem pedir um conselho, então nós, em vez de aconselharmos com boas maneiras, né, com bons modos, nós inclusive rebatemos. Então nós estamos salientando, você não devia ter feito isso. Então estamos salientando justamente a parte negativa. Então nós temos que salientar a boa parte da pessoa, que ela tem
inclusive, condições de reconciliação, ou inclusive de dar a volta por cima em determinados casos que ela tem, não só familiar, mas inclusive quando há qualquer problema econômico que a aflige. Então, sempre salientando a boa parte da pessoa, nunca deixando que aquela pessoa, né, sinta aquela revolta dentro dela. Nós temos que tirar justamente isso, quando nós conversamos, inclusive, isso do coração das pessoas, que é uma parte muito importante, que às vezes a gente não escuta o outro, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, saber escutar, né? Outra coisa, discrição, dar sem alarde e sem ostentação. Então, é justamente isso, dar discretamente, coisa que a gente deve sempre fazer, né? De uma maneira discreta, as pessoas que precisam, para que os outros também não fiquem, inclusive, vendo o ato de dar, né? Enfatizando o ato de dar. Outra coisa, indulgência. Nós temos que dar sem relacionar a ingratidão ou a incompreensão que a gente pode receber em troca. Porque muitas vezes a gente dá e a pessoa realmente, né, é ingrata, como em determinados casos, mas a gente não tem que ser indulgente com os outros, saber compreender. Porque cada um tem uma evolução. Nem todos têm aquela compreensão, aquela evolução, a hora que nós damos, né? E às vezes a pessoa é mal agradecida, né? Quantas vezes? Então, não vou dar mais para determinadas pessoas, porque justamente elas são indulgentes, né? Então, a gente tem que usar indulgência nesse caso. A gente tem que saber relevar, deixar passar, né? E outra coisa, alegria. Principalmente quando a gente vai dar. Porque nessa alegria, nós vamos justamente dar a nossa boa energia, ou através de atos, de palavras, enfim, o que a gente for dar para o outro, aquilo ali leva uma carga, uma energia positiva, se a gente tem alegria no dar. Agora, se a pessoa dá, inclusive dá de má vontade, aquilo ali, se for alguma coisa material, pode fazer até mal, como diz o outro, né? E se você, pelo menos, a pessoa está num estado deprimente, você chega com boas palavras, um bom conselho, aquilo ali, com alegria, aquilo ali parece que renova o íntimo da pessoa. A pessoa se sente diferente. Então, ela olha de um outro modo o problema que ela está enfrentando. Então, temos que dar sempre com alegria. Outra coisa, fraternidade. Dar indiscriminadamente, sem preferência alguma. Porque determinadas pessoas dão só para aquela religião, ou só para as pessoas conhecidas. Então, não deve ser assim. Deve ser todos que necessitam, sem olhar, né, raça, sem olhar cor, né, sem olhar, inclusive, a religião. Então, porque Jesus não discriminou ninguém quando ele acudia a todos, né? Acudia a todos que procuravam. Então, nós devemos seguir o seu exemplo, fazer a mesma coisa. Nós temos que simplesmente praticar o bem sem olhar a quem, né? Outra coisa, condescendência. Dar a sem preocupação de que aquelas pessoas são falsos beneficiários. Porque muitas vezes fala determinada pessoa não precisa e nós estamos dando. Acontece que a gente não sabe as condições da pessoa. Muitas vezes pode até ser que seja a pessoa tem o hábito, tem determinadas pessoas que realmente têm o hábito de pedir, né? Então, isso está na consciência da pessoa. Porque o que vale é a nossa intenção no doar, em dar. Agora, a pessoa que recebe, se é um falso beneficiário, ela que vai ter que prestar conta com a sua consciência, mais cedo ou mais tarde. Quando ela tomar, né, consciência do que ela fez, aí o problema é dela. Então, nunca vai ser o nosso problema. Outra coisa, desinteresse. Dar sem perguntar qual a natureza, exigência e qual a intenção. Então, desinteressadamente, porque cada um sabe o que vai fazer quando a gente está doando, não é isso?
Não determinar, porque tem determinadas pessoas que dão e inclusive exigem, faça isso, faça aquilo. Então, isso cabe às pessoas. Então, né, nós devemos dar desinteressadamente. Ela que vai resolver de que maneira que ela vai saber usar, de que maneira que ela vai fazer. Né? E outra coisa, disciplina. Nós devemos criar sempre o hábito de dar. Nunca nós devemos deixar de dar. Mas, veja bem, nós não vamos dar toda hora bens materiais, porque nem todo mundo tem condições de doar bens materiais a todo momento. Mas quantas e quantas vezes pessoas que chegam até nós precisando de uma palavra de apoio, de carinho, né? E às vezes a gente achando que está com pressa, que naquele momento não tem condição, vai deixando do lado simplesmente, né? Então, a gente tem que esquecer, né, os nossos problemas e também saber acudir as pessoas naquela hora de necessidade. Porque é naquela hora que as pessoas estão precisando, né, de uma palavra de apoio, de carinho, de um abraço amigo, de um sorriso. Né? Então, tudo isso não deve ser deixado do lado e para depois. Então, dar, né, periodicamente, dar sempre, sempre que a gente puder. Não bens materiais, mas a todo momento a gente pode dar um sorriso, uma palavra amiga, né? E como, inclusive, não sei se foi a Maria Rita que falou a aula passada, a gente tem que estar sempre com boa disposição, com alegria, para, inclusive, estar sempre passando isso para os outros. Porque se as pessoas que vão receber, tem que receber com bastante alegria, com bastante amor, tudo que a gente vai dar, né? E nós devemos lembrar que não temos desconhecidos. Todos nós somos irmãos perante Deus, que não tem religião, não tem raça, não tem nada. Todos os que necessitam, nós devemos estar a todo momento acudindo, né? Sendo solícitos, principalmente compartilharmos e ajudarmos a todos, compartilharmos com os problemas dos outros também. Porque muitas vezes a gente fala, não, esse problema não é meu. Não é meu, mas ali nós estamos para dar uma mão amiga, compartilhar com o problema do outro também, ajudar as pessoas a se levantarem. Quantas pessoas, às vezes, conseguem, através de uma palavra amiga, de um apoio, mudar até a ideia das pessoas. Hoje, inclusive, a Ercília Zilli estava falando na Rádio Boa Nova, não sei se vocês chegaram a ouvir, ela estava contando, inclusive, sobre dois moços que estavam indo no mesmo caminho. E um estava todo carregado de livros. De repente, um deixou cair bastante livros no chão. O outro empurrou, assim, de maneira mal criada e deixou ele do lado. Veio o outro correndo, então, solícito, ajudou ele a pegar os livros, carregar e levar os livros, ajudar. Perguntando onde ele morava, uma coisa desse tipo, e ajudando a levar todos os livros. Bom, e começaram a conversar, e ele notou que o moço estava muito triste. Então ele perguntou, olha, você não quer fazer parte, né? E conversando, assim, como se você não quer fazer parte, parece que do nosso time de futebol, qualquer coisa assim, né? Aí o moço conversando, foi inclusive, né, se abrindo um pouco e começou com aquela amizade. E todo dia, esse moço trazia um monte de livros para a sua casa. Ele falava, nossa, mas coitado desse moço, né? Ele falava, todo dia, como ele deve ser estudioso, né? Achava que ele estava estudando. Aí, conversando, cresceram, terminaram o curso, foram prestar uma faculdade, e um deles estava, inclusive, querendo fazer medicina, e o outro foi fazer educação física. Quando foi a colação de grau, ele estava sentado, aquele que estava carregando os livros, foi a colação dele. E o outro estava sentado assistindo a colação de grau. Então ele falou assim, fez o discurso, ele que ia fazer o próprio discurso representando a turma. Ele falou assim, hoje eu estou aqui fazendo um discurso e graças ao meu amigo, porque eu não era para estar vivo. Graças a uma palavra dele, a convivência dele, o bom relacionamento que ele conseguiu me tirar, que eu estava para me suicidar.
E ele pensando que eu levava os meus livros para estudar, eu estava levando, desocupando o lugar, levando para minha casa, para minha mãe não ter mais esse trabalho comigo, porque ela teria que levar depois todos os livros quando eu morresse para casa. Então eu devo a minha vida a ele. Então vejam o que uma boa palavra pode fazer. Eu achei assim tão comovente, a hora que eu estava inclusive ouvindo, eu falei, olha, o que pode fazer uma boa palavra? Que não precisa grande coisa para uma grande obra, para uma caridade. Então, apenas, veja bem, né, naquele momento difícil, teve quem o atendeu, né, quem lhe deu aquela mão, não através de uma obra material, mas aquela palavra que veio de dentro do seu coração, transformada numa obra de benemerência ali no caso, né? E ele conseguiu superar, salvar uma vida. Então vocês vejam a importância que nós temos sobre a caridade, de que maneira que nós devemos passar a caridade para o nosso semelhante. Nós podemos fazer muito, não podemos apenas através de coisas materiais. Então, nós sempre devemos lembrar que não se deve nunca ter desconhecidos. Todos nós somos irmãos. O que passa na rua, o que vem lhe pedir, às vezes, alguma coisa, um conselho, nós temos que estar sempre, a todo momento. Porque nós não sabemos se ali está uma vida para nós salvarmos também, né? A importância disso. Então, nós devemos praticar sempre a caridade. Agora, hoje e sempre. E não esporadicamente. Porque a gente acha que só nas campanhas, às vezes, a gente colabora com a caridade. Então, a caridade tem que ser uma constante em nossas vidas, né? E sempre com uma alegria, transmitindo para os outros, para que eles consigam, naquela parte, receber aquela energia boa para conseguir se levantar da situação, às vezes, em que se encontram, né? Então, somente assim que nós vamos aproximar, né? A nossa luz interior vai brilhar, né? E podemos receber aquela luz de Cristo também, porque senão nós não recebemos a luz de Cristo, ela não chega até nós, se nós não tivermos essa caridade interior dentro do nosso coração, para transformar em alguma coisa para o próximo, certo? Agora eu trouxe aqui uma coisa interessantíssima, porque é um livrinho de cabeceira meu, em que a gente utiliza bastante lá nas gestantes também, né? É o livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do irmão José. Vem justamente calhar sobre isso que nós estávamos falando, que quanta coisa que nós podemos fazer em benefício dos outros. Olha lá, caridade. Se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, estamos fazendo uma caridade. De ouvir sem pressa a conversa de um amigo. De prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com eles alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Então, eu acho que, né, não custa a gente tentar começar a praticar a caridade. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Quer dizer? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta para fazer? Um comentário?
Vamos então, neste momento, mais uma vez, unindo os nossos corações e pensamentos, e vamos doar. Doar o que nós temos de melhor através das vibrações. Vamos então vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos países que se encontram em guerra, por todos os dirigentes, vamos vibrar por todos os lares da Terra, vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos lares. E agradecendo mais uma vez o tanto que recebemos, vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja. E assim, em nome de Deus e de Jesus, dos amigos do plano espiritual superior, nós vamos pedindo licença para darmos por encerrada esta primeira parte da reunião. Que assim seja.